Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer hora que é com vocês. Hoje é o terceiro dia de Hanukkah. Já tem 3 velas acendidas no Hanukkah, aqui em Israel e no mundo inteiro, quem celebra, quem comemora. E no encontro passado falamos sobre as tradições de Hanukkah, os costumes populares em Hanukkah que foram desenvolvidos nos séculos que passaram, e também a diferença entre o narrativo tradicional e o narrativo bíblico que está no livro de Macabeus. Também mencionamos que o livro de Macabeus não chegou a ser canonizado na Bíblia judaica, enquanto que na Bíblia cristã, no Antigo Testamento cristão, sim está parte do cano. Parece que tinha algum momento que estava por ser parte do cano hebraico, cano judaico, mas não foi no final. E além disso, no tema de Hanukkah tem uma diferença entre o narrativo tradicional, tem ênfases de outros assuntos na história tradicional do que está no livro de Macabeus. E prometemos que vamos falar sobre essa diferença e entender qual é a história, porque tinha uma mudança. Vamos repassar sobre a informação que tem o encontro passado. Hanukkah é a festa da inauguração do templo no ano 164 a.C., quando os macabeus, os hasmônios, retomaram o controle sobre Jerusalém, purificaram o templo que foi profanado, que foi profanado pelos gregos, purificaram o templo e renovaram o culto, renovaram a obra, o trabalho do templo, que é a parte mais importante para os judeus, o trabalho no templo. A palavra Hanukkah significa inauguração, é a festa da inauguração. A festa acontece em 25 do mês de Kislev, que é mês lunar, que é o mês do inverno agora, essa lua do inverno. E é interessante a conexão entre 25 de dezembro, que é Natal, e 25 de Kislev, que é data diferente, mas os dois estão na data 25. Tem muito para falar. Falamos sobre a semelhança entre Natal e Hanukkah e a origem dos costumes nos dois festas. E vamos falar agora sobre o assunto ardente de por que foi mudado a história da festa de Hanukkah. Como eu falei no encontro passado, o ênfase na história de Hanukkah é sobre um milagre que aconteceu depois que foi já purificado o templo. Você tinha que acender as velas do candelabro e só tinha suficiente azeite para acender por um dia, sabendo que vai demorar pelo menos 8 dias até chegar azeite novo da Galileia. E, um jeito milagroso, esse latão que tinha de azeite foi suficiente para acender 8 dias. As velas estavam acendidas por 8 dias até chegar o azeite novo. E esse foi um milagre que permitiu, uma coisa pouca, azeite, se tem, não tem. Esse azeite permitiu que o trabalho do templo pode continuar, pode ser renovado. E por isso que é muito importante o azeite. O milagre de azeite não foi mencionado em nenhum escrito até mais ou menos 400 anos depois de Cristo. Estamos falando 530 anos depois dos eventos dos Hasmôneos. E não está mencionado no livro de Macabeus, que foi escrito no tempo dos Hasmôneos. Os Hasmôneos ainda estavam no governo quando esse livro estava escrito, assim que é mais atual. Tinha que ter toda a informação sobre qualquer acontecimento. Então, por que o livro de Macabeus falta esse milagre, essa história que é tão popular? E por que o livro de Macabeus foi censurado?
Não está parte do cânon. A história que está no livro de Macabeus não está estudado pelos judeus. Quando um livro não entra no cânon, ele vira um livro apócrifo, vira um livro proibido para ler. Assim que foi proibido para ler aos judeus esse livro de Macabeus. Por quê? Para aprender essa história, eu quero explicar alguma terminologia. Tem um termo que se chama em hebraico Hazal. É abreviamento de Chachamenu Zichronam Livracha. Nossos sábios são a sua memória para a bênção. Essa sua memória para a bênção se fala para uma pessoa que já está morto. Lembramos ele para uma bênção, que lembramos ele como uma coisa boa. E nossos sábios, quer dizer, nossos rabinos grandes, dos anos mais ou menos entre 70, quando foi destruído o templo, e algumas também histórias de antes da destruição do templo, até ano 400, quando foi selado o livro de Talmud. Antes, no ano 200, foi selado o livro do Mishnah, que é mais anterior ao Talmud. Esses Hazal, esses sábios, eles eram aqueles que determinaram o Halachá. Halachá, em hebraico, é a lei judaica. Halachá é a lei que determina o jeito que você vive, se você é o judeu ortodoxo. A coisa mais importante hoje para judeus ortodoxos é o halachá, a lei. Esse é posterior a Cristo, mas no tempo de Cristo estava se desenvolvendo o halachá, e parte do desencontro entre Jesus e o rabinato hebraico é sobre a importância da lei ou a importância do sentimento. Essa assembleia de sábios, chamado Hazal, dos rabinos, determina uma nova comemoração chamada Hanukkah. Agora, essa comemoração está numa data que é a mesma data que foi celebrada a inauguração do Templo de Salomão. Por que não comemoraram, não celebraram Hanukkah pela inauguração do templo antes? Porque não, simplesmente não tem um mandamento que manda celebrar. Se comemora uma celebração, uma festa, quando tem um mandamento comemorar. Por isso que as festas judaicas são sempre com tantas proibições e regras. Não são festas do sentido de vamos ficar de boa, vamos festejar. Tem os momentos de família, tem comida, tem vinho, mas não é a mesma coisa de liberdade, não é férias essa festa. Mas Hanukkah é diferente. Tem duas festas que não foram mencionadas no Torá. Hanukkah e Purim. Purim é paralelo do carnaval, vamos falar sobre ele no mês que vem, daqui a 2 meses. Mas o Hanukkah, que já falamos, é paralelo ao Natal, sim? Está comemorado só a partir do momento que os hasmoneus inauguraram o templo, ainda que está na mesma data. Os rabinos determinam uma nova festa e depois de, por aí, 500 anos, a gente vê que está introduzido na história um novo narrativo. Essa história sobre o latão de azeite que foi suficiente para 8 dias, ainda que era tão pequeno que não tinha que ser suficiente nem por um dia. E a pergunta, por que precisa desse milagre? Se já tem um milagre, a vitória dos hasmoneus em contra dos gregos, uma vitória de poucos em contra de muitos. Agora, o livro de Macabeus, um livro que apoia os hasmoneus. Foi escrito no tempo que os hasmoneus estavam no governo. Mas esse livro foi censurado. Que tem esse livro? Qual é o problema com a festa que foi determinada pelos hasmoneus
para virar uma festa sagrada. Para que precisa outra história para virar sagrada? O assunto é um pouco complicado. Vamos ver. Pode ser uma teoria que eu tinha é que o livro de Macabeus mostra o povo de Israel num jeito mais ou menos feio, porque ele está contando a história dessa guerra dos Hasmoneus, a vitória dos Hasmoneus e também o background, sim? O fundo da história que aconteceu antes, e a gente vê muita corrupção no governo, vendendo o papel do sacerdote para ter poder, vendendo os tesouros do templo para ter esse poder, fazendo negócio com o estrangeiro, com os gregos, deixar eles o poder de determinar quem é o sumo sacerdote. Coisa horrível. Mas se você olha o resto dos livros na Bíblia, se você lê o livro de Reis, Deus meu, o povo de Israel parece horrível. Tem uma crítica terrível, horrível sobre o povo de Israel. Assim que a Bíblia não tem problema com crítica em contra do povo judeu. Assim que não é a razão. E em cima, você vê no livro de Macabeus que os Hasmoneus ganharam num jeito milagroso pela ajuda de Deus. Essa não é a razão porque o livro de Macabeus ficou fora e porque a história de Hanukkah tinha que ser mudada. O negócio é diferente. A razão porque foi censurado o livro de Macabeus é para censurar a importância do reino dos Hasmoneus. Por isso que foi feito bem depois que a dinastia Hasmoneu já sumiu da página da história. Sim? Porque enquanto os Hasmoneus eram os reis, ninguém discuta, para não ter problema. Mas qual é o problema? Tem regras muito, muito sérias no judaísmo, especialmente sobre o que se chama rei e o que se chama templo. E essas são as duas coisas que os Hasmoneus ganharam quando ganharam a rebelião. Eles foram coroados como reis sobre Israel e também receberam o papel do sumo sacerdote do templo. Qual é o problema então? Gente, rei no judaísmo é Messias. Messias é ungido. O jeito de declarar um rei é ungir ele de azeite. Quem pode decidir quem está ungido para ser rei de Israel? Deus. E Deus não escolheu os Hasmoneus. Os Hasmoneus eram salvadores políticos, militares, mas não foram escolhidos para ser reconhecidos como salvador do povo, para ser Messias. Sim? Agora, por que então eles se declararam como reis? Porque já tinha cultura grega aqui. Na Grécia tinha reis em todo lugar. Então, eles se declararam como reis políticos. Mas também como estão dentro do conceito judeu, dentro do povo judeu, fizeram isso num jeito tradicional judeu. Assim que eles se auto-ungeram, se auto-escolheram como ser Messias de Israel sem ter essa permissão de Deus. Segundo, eles tomaram o papel do sumo sacerdote. O papel do sumo sacerdote tem que chegar por uma linha genealógica. Igual como o rei. Para ser os reis, eles têm que ser do sangue do rei Davi. E eles não são da família do rei Davi. E do mesmo jeito, para ser o sumo sacerdote, tem que chegar do linhagem de Arão, o irmão de Moisés. Eles não eram do linhagem específico de Moisés. Eram sacerdotes, mas não para ser os sumos sacerdotes. Então, esse probleminha é problemão. Na época, não. Mas se você quer construir uma lei judaica, determinar, sei lá, um livro como a Mishnah e o Talmud, você não pode permitir que se celebra a salvação do povo e o reino dos Hasmoneus que não são ungidos, não são escolhidos.
Então, aqui tem problema. Você pode celebrar esse dia de Hanukkah como o dia da independência, sim? Mas para virar essa festa como uma festa sagrada, uma festa religiosa, não uma festa cotidiana, não é uma festa secular, uma festa religiosa, você precisa um milagre que tem só Deus. Aí, porque os Hasmoneus não são adequados, não passam os critérios para ser os salvadores do povo. Agora, 400 anos depois que dinastia Hasmonea some da página da história, já se pode fazer essas ajustações, essa mudança na tradição para poder alinhar com a lei judaica do jeito que os judeus gostam. Quero mencionar uma coisa pequena. A lei judaica, como a gente conhece hoje, desde a destruição do templo, ano 70, depois do nascimento de Cristo, sim? O Mishnah, o Talmud é judaísmo fariseu. Judaísmo fariseu que dá ênfase na regra, na lei exacta. Tem que se alinhar como soldado alemão para não sair nem 1 centímetro fora da lei. E por isso essa importância. Assim que quando o milagre comemorado é o azeite que foi suficiente para acender o candelabro, o que você celebra é a renovação da obra no templo, a renovação do trabalho do templo, que é uma coisa tão importante. Você não está comemorando em Hanukkah a redenção política que trouxeram os Hasmoneus, e de um dia de independência, esse vira o dia da renovação do trabalho do templo. E como fizeram isso? Usaram uma tradição protesis. Você tira fora a tradição do grão Victoria dos Hasmoneus e coloca um protesis sobre o azeite. Mas por que azeite? Qual é o significado de azeite? Gente, aqui entra também a economia. Acabamos de terminar com a colheita de azeite nesse mês de dezembro. Quando você termina de recolher as azeitonas, você começa a prensar o azeite e você tem azeite novo. Boa coisa para celebrar, mas também azeite não se podre, não se descompõe rápido. E se você sobrou azeite do ano passado, esse azeite vai ficar armazenado e ninguém vai querer comprar. Por isso, justamente no tempo de Hanukkah, quando as azeitonas ainda se estão processadas, está começando a chegar novo azeite, mas está sobrando azeite velho, às vezes é o momento para fazer uma comemoração de azeite, uma festa de azeite, porque agora tem azeite em abundância. Então, em cima, além de acender velas em todo o mundo, sim, em todo Israel, todo o Médio Oriente, em todo o mundo, você também faz comida com muito azeite pelas tradições populares que tem agora aqui. Vocês entendem que a luz, a gente já falou no encontro passado, a luz também tem uma importância mental nessa época de frio e escuro. Por isso, a necessidade de acender as velas, e as velas naquela época foram feitas com azeite, eram lamparinhas. Assim temos uma nova tradição que salva a lei judaica, para não comemorar um pecado que fizeram os Hasmoneus, mas sim ver o parte importante de sua obra quando eles renovaram a obra do templo. Vamos esquecer que eles se coroaram como rei, que eles tomaram o papel do sumo sacerdote. Gente, o Império Hasmoneu,
o governo Hasmoneu, da dinastia Hasmoneu, se terminou depois de 101 anos com uma guerra de irmãos, com tanta corrupção que você não imagina. Um dos episódios feios da história do povo judeu. Mas o momento importante, a renovação do trabalho do templo, é isso que está celebrado agora depois do ajuste que fizeram os rabinos fariseus 400 anos depois de Cristo. Gente, esse foi um encontro sobre Hanukkah. Espero que vocês acharam interessante. Se vocês gostaram, gente, pode me seguir no Facebook e no YouTube. Que tenha feliz Hanukkah, que tenha bom inverno ou verão, ou que seja onde você vive. Que tenha bom dia, que Deus lhe abençoe.